Só mais uma pergunta, cara, eu tenho várias perguntas aqui para fazer para vocês aqui, a gente vai bater um papo durante esse tempo que vamos ficar aqui no programa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por favor, não sei se o pastor ia fazer essa pergunta, eu cheguei atrasado também aqui, a gente não combinou, tá tudo sendo aqui, espontâneo aqui. Assim que é da hora. Improvisa aqui. Deixa eu te perguntar, por favor, explica para os nossos inscritos o significado da banda, o nome da banda. Fala. Tá. Na realidade, a gente foi no Voa, né? No Voa Festival, que você queria muito ir também, né? Pô. E uma palavra ficou ecoando muito assim no meu coração, assim na minha mente, que foi até uma palavra do Marcão. Pô. Ele falou sobre fome, né? E ele deu uma palavra egípcia para isso, né? De fome. Egípcia ou hebraica? Não lembro. Egípcia. Eu acho que era Nefet, é isso? Uhum. E eu achei isso. Falei assim, nossa, esse nome tá me pegando aí. E eu fui pensando nisso, aí eu falei assim, vou pegar um nome mais ou menos nessa vibe, meio louco. E nessa semana que a gente tinha ido no Voa, eu peguei e conversando com Deus, tudo, e minha filha também acabou ficando com bronquiolite. Ficou internada e a gente vê que a gente não faz... tá tudo nas mãos de Deus. Sim. Então o que a gente tem que fazer é descansar. E Restify vem disso. Descanso. Descanso. Rest em inglês é descanso. Restify é descansar. E também pode ser em algumas frases como restificar, que é deixar o velho para trás e deixar o novo seguir. Pô, que da hora. Então foi por isso assim. E é isso aí. Show de bola. Tá aí. Tem significado, né? Bom, né? Legal. Quando a banda tem, ainda mais no rock, que é meio marginalizado no meio cristão, né? Sim. E você traz com essa proposta, apesar que o pessoal de primeira instância, né, vai pegar o nome ali e não vai nem, talvez, refletir, né? A não ser que queira conhecer mais a banda e fazer essa pergunta como o Chris fez. Mas eu acho que a pergunta vem logo em seguida mesmo. Mas por quê? Né? É constante isso? Sempre né? Quando perguntam, quando eu falar isso, mas peraí, o que significa? E quando vocês também estão em algum evento, num culto, vão tocar com a banda, vocês também fazem uma ministração e explica também, né? Ou não? Pra falar a verdade, a gente não chegou a tocar, né? Ainda não, né? Ainda não. Mas vamos tocar. Maravilha. Mas, e se rolar também, né? Queremos tocar, né? Por favor, chame a gente. Pastor. Mais pra frente do programa a gente vai falar do evento que vai ter na igreja. Topzera. Gente, depois não falar melhor da banda com mais detalhes, né? Até porque a gente tem um tema aqui proposto pelo pastor Lorival, né? Que o camarada é bom demais. Ô, mano, foi você que propôs isso, mano? Foi. Gente, a minha pergunta, e aqui é a pergunta de sempre, né? E aquela pergunta que não se cala em relação ao rock, né? E que faz jus ao tema. O rock é de quem? A origem é de quem o rock? É de Deus? É do homem ou é do diabo? Porque dizem que o diabo é o pai do rock. Raul, né? O Raul responsável por isso. Sim. E aí? Responde a galera. O bom é que a gente tem um pastor completo. Né? Essa aí. Nem microfone. Vai lá, mano. Você começa e nós só confirma só com você. Ainda bem que não tem microfone, porque numa live que nós fizemos aqui, não deixou nem o Patrick, o Marquinhos e o Igor, né? Falar. Por favor. Bom, eu acho que é senso comum que, historicamente, o rock surge nos anos 50, né? Anos 60. E você começa a ter alguns expoentes no meio de tudo isso. Um deles é o Elvis, alguns anos depois o próprio Beatles e tudo mais. Só que antes disso, a origem do rock é uma mistura entre o country americano e o blues, né? Que vai chegar naquela batida básica do rock e tudo mais.
Instrumentalmente falando, começa com uma experimentação de sons e variações de sons dos instrumentos mais elétricos, por assim dizer, né? Sim. Com captadores e tudo mais. E também pegando até onde iria a distorção dos amplificadores, que geram aquilo que os guitarristas amam, né? Que é a distorção. Então, como origem, nós poderíamos juntar, né? Bandas. Até um tempo atrás, né? Hoje o pessoal só prefere delay. É por causa do worship. Que nada mais é do que o tradicionalzinho rock inglês, né? Sim, exatamente. Mas nós pensando um pouquinho nessa ideia da origem e tudo mais, a gente lembra que, apesar de historicamente ele ter um contexto, o rock acaba tendo uma grande influência evangelística, né? Principalmente no Brasil, e eu vou chegar lá no é de Deus ou não. Certo. Mas quando esse movimento começa a vir para o Brasil e começam a surgir bandas e tudo mais, final dos anos 70, porque na verdade anos 60 e começo dos anos 70, no Brasil se tinha um movimento muito forte da Jovem Guarda, da Tropicália e de outros grupos, né, da Bossa Nova, por exemplo, Tom Jobim, um movimento de música brasileira, MPB e tal. Então, ele é um movimento tardio no Brasil, fim dos anos 70, começo dos anos 80. E isso acaba adentrando em algumas igrejas. Então, nesse período, fim dos anos 70, começo dos anos 80, você já tem grupos como Rebanhão, que é um baita grupo de destaque, né? E que levou muita paulada, muita pedrada, né? Eu nem lembrava. Então, Rebanhão. E posterior a eles, começam a surgir outros grupos, principalmente por iniciativas de igreja, que tinham trabalhos mais underground, né? E Nascer em Cristo é um grande expoente nisso, né? Nós podemos discordar deles teologicamente, mas eles, junto com a igreja, a Oficina G3 surgiu lá, Jesus te ama. Jesus salva, né? Jesus salva. Começou a evidenciar o rock e começou a surgir e tudo mais. Então, digamos assim, ô pastor, desculpa te interromper, digamos que esse mover diferente, tá ligado, sobre o rock no Brasil, quem trouxe mais pro Brasil foi a Igreja Renascer, certo? Tá correto, não tá de todo errado. Ela não foi única, mas sim, você já tinha outras igrejas underground que trabalhavam dessa maneira. E posterior você vai ter outras. Tanto que o Renascer, eles têm uma prática, né? O Hernandes lá, o Estevão Hernandes, sim, ele é formado em marketing, né? Então, no fim das contas, o que dá resultado, eles estão abraçando, né? Uhum. Por isso que teve uma época que era skate, outra época que era MMA. É o pragmatismo, né? Pragmatismo, exato. Uhum. Faz o que dá resultado. Mas a gente não pode negar o contexto histórico e que eles foram instrumentos. Então, a conclusão que eu quero chegar... O evangelismo do Brasil, durante boa parte dos anos 80 e 90, se deu muito por causa de bandas de rock evangélico. Eu lembro de uma fala do Antônio Luiz João, quando o Silvano e eu tínhamos, acho que a primeira, segunda banda nossa, ele pegou e falou assim, a gente não pode negar que as bandas de rock no meio evangélico são as que têm um discurso mais coerente com a Bíblia. E ele estava falando isso anos 2000 já, né? Anos 2000. Bom, eu falei todo esse histórico para pensar um pouquinho. Isso reflete a escritura? Tocar rock and roll? Eu entendo que o Salmo 150, quando ele vem com toda aquela descrição de instrumentos, de sonoridades que existiam naquela época e que o salmista está falando, com tudo isso que você pode fazer música, louve ao Senhor. Eu entendo que, como ele dá uma gama variada ali, os instrumentos musicais do rock and roll são possíveis de adorar o Senhor. Sim. Então eu diria, sim, é de Deus. Agora, essa não pode ser a minha única razão para afirmar isso. Porque alguém pode começar a falar para mim e dizer assim, não, mas a guitarra é do diabo, a bateria é do diabo. Todos os instrumentos hoje que comumente usamos para louvor e adoração já foram considerados do diabo. O piano. A gente usa o teclado hoje, né? Mas a ideia do piano, há 200 anos atrás, era um instrumento de cabaré. Não podia tocar com ele dentro da igreja.
O violão, há 100, 120 anos atrás, era instrumento da boemia do Rio de Janeiro, como que é? O malandro que ficava tocando na esquina. A bateria, até os anos 80, em muitas igrejas não podia ter. Ainda no Brasil, hoje, você tem igrejas assim. Que não usa a bateria. Que não usa. Então, se fosse ao pé da letra, nós deveríamos usar só o que está descrito no Salmo 150. Mas como eu entendo que ali é uma possibilidade, vários instrumentos que existem dentro de uma cultura, por causa dos instrumentos, sim. Acredito que sim. Legal. Agora, tem uma segunda questão do porquê eu entendo que deva ser um sim. E depois vocês vão ficar falando que só eu tô dominando a conversa, mas tudo bem. Que é a questão da letra. Sim. Se nós entendemos que a letra é bíblica, que a letra centraliza Jesus, centraliza o próprio Deus, fala da obra de salvação, são letras que refletem o Evangelho e são letras que refletem a Bíblia. Consequentemente, pode ser a partir daquilo que a gente entende da letra. A letra se torna um guia para aquilo que nós cantamos ou não. E daí independe do ritmo. Nós poderíamos fazer um reggae, poderíamos fazer um choro, poderíamos fazer um pagode. Era só um ritmo em cima de uma letra. Nós optamos, por gosto pessoal, por formação musical, o rock. Sim. O rock. Graças a Deus. E nessa afirmação, em todo esse contexto que você falou, você afirma que o rock é de Deus, então. O rock é de Deus. Nessa pegada de linha que você está raciocinando aí, né? Em relação aos instrumentos e tudo mais. Num podcast que nós tivemos aqui, né, com os meninos também sobre música, foi citado a questão de que, se for questões de instrumento, biblicamente, talvez não teria que usar nenhum, né? Até porque os inventores foram os filhos de Caim. Lá em Gênesis 4. Né? Vou usar na questão, né? Dizendo instrumentos, né? Agora, questão de ritmo. Você colocou um contexto histórico aí, em relação aos anos 60, 50, 60, ali, Elvis Presley, né? E foi um cristão, né? Ele era da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Eu estava assistindo esses dias um filme biográfico dele, não um filme novo, e o filme se inicia ele observando, né, num cabaré, o blues, né? Os negros fazendo aquele som, e ele observa e depois ele olha para um lado, tem uma tenda, né, revival, né, de avivamento, um pastor pregando. Ele olha, ele observa ali naquele mesmo momento, não sei se isso é parte da história verídica, e dali ele sai e vai para o culto. E lá no culto, né, um culto bem avivado, batismo com o Espírito Santo, ele começa a ir lá falar em línguas, um filme mesmo agora. E ele misturou os dois e para ele surgiu o rock aí, né?